Olá, meus amores! Como vocês estão? Olha só, hoje a nossa aulinha vai ser aula de história. Vamos organizando aí o material, o nosso livro Liga Mundo de História e vamos colocar aí na página 46. Vamos continuar o nosso assunto. Então, olha só, na página 46, nós vamos estudar sobre migrações, trabalhadores livres. Então, você sabe dizer o que aconteceu depois que o trabalho escravo foi extinto no Brasil em 1888? Então, vamos lá saber dessa história? Olha só, em 1888, o trabalho escravo ele foi abolido. E o que quer dizer abolido? Isso, tornar extinto, né? Anular, acabar. Então, nesse período, aquele trabalho, né, escravo, ele foi acabado. Então, seu fim chegou depois de um longo processo de luta que contou com a participação de escravizados e de parte da sociedade. Assim, a entrada de imigrantes estrangeiros no Brasil passou a ser importante para as lavouras de café, onde muitos escravizados trabalhavam. Esses imigrantes eram trabalhadores pobres que chegavam ao Brasil em busca de quê? Um pedaço de terra e de uma nova vida com a família. Nesse período, vieram para o Brasil italianos, os portugueses, alemães, os espanhóis e mais tarde japoneses. Eles enfrentaram muitas dificuldades, pois precisaram se adaptar ao clima do país e aos costumes dos brasileiros. Para vários eles também foi necessário aprender também o que? A língua portuguesa. Então, conforme a necessidade, conforme a vida que eles levavam no início, então eles foram aprendendo tudo isso. Eles tiveram que aprender até a nossa língua, a língua portuguesa. E os imigrantes trouxeram com eles novos hábitos. Olha só os hábitos e os costumes e também as tradições que ao longo do tempo passaram a fazer parte também da nossa cultura brasileira. Então, eles herdaram alguns costumes, alguns hábitos nossos e também nós herdamos deles também. Entre eles está o quê? A prática de algumas artes marciais, que teve também a influência dos imigrantes orientais, como os japoneses. No caso aqui nós temos como exemplo o judô, o karatê, né? E dos chineses, o kung fu. Então, aí são costumes e tradições que nós, brasileiros, herdamos deles. Então, a gente observando aqui essa imagem, né? Que são agricultores na plantação e na colheita. Vamos agora para a página 47. Olha só, na página 47 fala sobre migração interna. O Brasil ele possui um grande território, por isso é natural que parte da população de uma região do país ela saia para viver em outra, né? Várias pessoas saem da sua terra, da sua região e vão em busca de vida melhor em outros lugares. Então, muitos migrantes parte da cidade onde nasceram, foi o que a tia falou agora há pouco, em busca de novas oportunidades de trabalho e de melhores condições de vida. Outros saem de onde vivem devido à seca, enchentes, às queimadas e etc. Então, foi o que aconteceu em 1877 e novamente entre 1888 e 1889, quando um grande número de pessoas migrou para o norte e o sul do Brasil, fugindo de um rigoroso período de seca no Ceará, região nordeste do país. Esses cearenses, eles foram para a Amazônia em busca de trabalhos e de melhores condições de vida. Foram eles, os trabalhadores nordestinos, que tornaram possível a extração do látex. Quem aqui já ouviu falar no látex? Vamos conhecer agora.
e do cacau na Amazônia, o que acabou gerando muita riqueza e prosperidade à região norte do Brasil. Vamos aqui, ó, conheça a seguir o processo de produção da borracha a partir do látex. Então, vamos ver como esse processo acontece. As seringueiras duram até 50 anos, mas demoram 7 anos para iniciar a produção de látex. O funcionário faz a sangria das árvores de 4 em 4 dias e precisa respeitar algumas regras para que a produção de borracha não diminua. Primeiramente, na hora da realização da sangria, ele tem que sangrar o mais fundo possível para se obter uma boa produção. Porém, ele tem que deixar de sangrar pelo menos de 1,5 mm a 2 mm, senão ele pode causar lesões no câmbio. O câmbio é uma película responsável em regenerar a casca da seringueira novamente. Então, quanto mais fundo, maior a produção, porém, tem que evitar de não atingir o câmbio. Se atingir, pode prejudicar a produção depois. E se atingir no câmbio, ele vai causar lesões que irá dificultar uma nova sangria no mesmo local. A borracha sai sempre líquida, mas a técnica de coleta vai diferenciar o produto, que pode ser vendido também em coágulos. Para a produção de coágulo, o sangrador ele faz a sangria no período da manhã e a cada 4 dias ele faz uma nova sangria. Após 3 sangrias nessa mesma árvore, ele faz a coleta do coágulo e comercializa. Vai ficar assim um pouquinho mais grosso. Isso. Tá. Já no látex, ele faz a sangria no período da manhã e no período da tarde ele passa coletando esse látex e armazenando em tambores. Fica desse jeito aqui? Fica ali. Toda a produção do seu José Henrique e de outros 19 seringueiros é levada para essa cooperativa da cidade que beneficia o látex para agregar mais valor de venda. A borracha líquida é colocada nesse tanque. Aqui ela é diluída em água. Depois é despejada nesse outro tanque onde está o coagulante. Em meia hora o látex inicia a coagulação e no dia seguinte já está desse jeito. Porque o coágulo tem que estar sempre sendo mantido na água. Para manter ele mole para poder dar uma espessura legal na manta. Chegar num padrão de passa lá, inicia com 15 milímetros e para sair aqui no último cilindro com 3 milímetros. E se não estiver na água, o que pode acontecer? Aí endurece o coágulo e não vai ficar fino para poder ter uma secagem legal. Por meio desse enorme cilindro, o coágulo é transformado em mantas de 3 milímetros. Elas são penduradas e começam a secar. A cooperativa recebe cerca de 150 mil litros de látex por mês, que rendem cerca de 50 toneladas de manta. O trabalho é concluído nessa estufa. Depois de 6 dias, a uma temperatura de até 68 graus, a folha fumada está pronta para ser comercializada. Essa é a única cooperativa brasileira que produz esse tipo de manta e a venda é garantida. A maior utilidade nossa aí são as pneumáticas que compram a nossa borracha. Mas também são várias utilidades, indústria de sapatos, colas, até chicletes, enfim, são várias coisas onde é empregada essa borracha aí. A diversidade é muito grande. É muito maior do que se fosse em coágulo. Muito maior se fosse coágulo, porque o coágulo praticamente só tem um vendedor final, que seria as pneumáticas. E aqui são vários destinos que tem essa borracha nossa da Caçu. Olha só, essa primeira imagem é a extração do látex da seringueira. Então, essa árvore, né, ela é chamada de seringueira e nessa árvore eles encontram látex, que através do látex é fabricado a borracha. Então, nós temos aqui, ó, a casca da seringueira, árvore nativa da Amazônia, é cortada para extrair sua seiva. Uma seringueira produz de 40 a 60 gramas de seiva por dia. E nessa foto aqui, essa foto foi tirada em 2015, e aí nós observamos que é uma extração do látex, né, no estado do Acre. Em seguida, o que acontece? A seiva ela é processada, né, na indústria por meio de um processo chamado vulcanização.
E o látex ganha elasticidade e resistência. Essa foto também foi tirada em 2015 na indústria de luvas cirúrgicas na Malásia. Então, olha só que interessante. E, em terceiro, o que acontece? Da indústria para o comércio. Aí nós já podemos observar que o látex vulcanizado, né, que é a borracha, o que acontece? É utilizado na fabricação de mais de 300 produtos, como luvas cirúrgicas, brinquedos, pneus, então a bola, né? Então, todos esses materiais, eles feitos da borracha. Então, primeiramente, o que acontece? Muito bem, o látex, ele é extraído da seringueira, logo em seguida, ele é transportado para as indústrias, né? E nessas indústrias, eles fazem toda essa transformação e daí, então, da indústria para o comércio. Vamos agora para a nossa atividade na página 48. O que diz aí? Leia a tabela, né, com a ajuda do professor. Então, a tia vai ler essa tabela aqui para vocês. Principais grupos de imigrantes vindos para o Brasil em 1887, entre 1930. Nós temos aqui a nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, japonesa e nós temos o total. E aqui ao lado a quantidade. De acordo com a tabela, qual grupo de imigrantes chegou ao Brasil em menor número? Isso, então façam aqui a pesquisazinha nesse quadrinho e respondam. E qual grupo chegou em menor número? Letra C. Que tipo de contribuição os imigrantes trouxeram para o Brasil? Dê exemplo. Então, a tia explicou lá no texto, né? E qual é a árvore responsável pela produção do látex? Muito bem, a tia acabou de explicar sobre isso, né? E a terceira questão, completar essas frases, esse pequeno texto, com essas palavrinhas. No primeiro quadrinho, migrar, seca, imigrantes nordestinos e o outro quadrinho do látex e do cacau. Passando para a próxima página, essa outra atividade. Então, vocês vão responder, meus amores, essas duas páginas, tá bom? Nesse períodozinho de tempo aí para completar nossa aula. Na próxima aula, a tia Keila vai voltar e aí sim nós vamos fazer a nossa correção, tá bom? Tirar todas as nossas dúvidas e bons estudos, façam com muito capricho, bastante atenção. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar para a tia. Beijos, daqui a pouco a tia Keila volta, tá? Na segunda aula vai ser aula o quê? Muito bem, aula virtual. Aí nós vamos fazer todas as correções. Beijos!